Bem-vindos. Olá, Gabriela. Olá. Bem-vinda ao nosso podcast Saúde Sim. na Primeira Pessoa. Já Aham. sabia, já conhecias o nome? Eu pergunto isto a toda a gente. Porque quase ninguém conhece o nome ainda. Não, Não? no pior que não. Não, Saúde na Primeira Pessoa. Parecemos Ok. ser o nome ideal para Boa. falar. Estamos a falar sobre saúde, Sim, exercício Aham. e imensos tópicos direcionados para, Ok, boa. neste sentido. E Saúde na Primeira Pessoa foi um bom nome. que a gente escolheu. Boa. Para apresentar um bocadinho aqui Ok. a Gabriela aos nossos ouvintes, Uhum. falar um bocadinho aqui sobre ti. Tu trabalhas aqui connosco no Exato. High Performance na Liga já há 2, 3 anos? 3 anos. 3 anos já. É. O tempo passa demasiado depressa. Não é? Sim. Muito tempo mesmo. Sim. A Gabriela é licenciada em Nutrição e Dietética pelo Instituto Politécnico de Leiria, certo? Pós-graduada em Nutrição do Desporto e agora mestrada em Nutrição Humana e Metabolismo. Exatamente. E como é que está a correr este A mestrado? concluir o primeiro ano. E como é que está a correr? Super bem. Sim, É? está a correr bem. É. Boa. Tirando a correria, né? Trabalho e A correria, estudo. pois, é em Lisboa. É em Lisboa, sim. Mas Você as vai- aulas são basicamente online, então não preciso ficar o tempo todo a ir a Lisboa. É mais tranquilo. Felizmente. É soft. Dá para levar. Sim, felizmente. Hoje, para apresentar aqui um bocadinho Ok. do nosso tema, vamos falar em 10 estratégias para manter uma nutrição de sucesso. Exatamente. Não é verdade? É. Falando aqui um bocadinho sobre o que é uma nutrição de sucesso, na minha perspectiva, começa sempre por um ponto que eu gostava que falasses, Ok. que é pela avaliação inicial. Isso. Certo? Sim. E quão importante é esta avaliação inicial? Essa avaliação inicial é como se fosse um primeiro encontro, ok? É o momento em que se conhece o paciente. É aquele momento em que se percebe quais são as preferências alimentares dele, qual que é a sua cultura, quais são os gostos pessoais, o que ele realmente gosta em relação à vida dele, à alimentação, atividade física, tudo. Okay. Então, nesse primeiro encontro é um momento de imersão. É para conhecer e também para definir as metas, né? E aquela meta que seja realista conforme o paciente que eu tenho. Exato. Porque eu não posso definir uma meta completamente surreal para uma pessoa que não vai conseguir atingir aquilo. Ela tem que ser tangível, é isso, basicamente. E também nesse momento é interessante saber a história patológica pregressa, né, que é o HPP, que é para saber se o paciente tem algum problema de saúde, uma doença, ele usa alguma medicação, faz já uso de algum suplemento, como é que é o histórico? É fumante, não é fumante? Consome bebidas alcoólicas? Tem alguma alergia alimentar, alguma intolerância? Então é um momento para conhecer tudo. Que não seja só alimentação, porque a cultura é muito importante. Totalmente importante, né? E por eu ser brasileira, né? E atender brasileiros e portugueses, óbvio, estou em Portugal, mas tem muitos brasileiros também. Sim. Eu vejo a diferença de culturas entre um país e outro, que é enorme, mas na alimentação tem muitas coisas parecidas. Okay. E isso é bom. Okay. Isso é bom. E tu sentes que nesta diferença de culturas, porque aquilo que eu sinto, por exemplo, é a falta de informação e educação que o cliente tem realmente daquilo que é uma nutrição saudável e não tem esta noção. Tu sentes que esta diferença de culturas é igual neste aspecto, nesta desinformação daquilo que são realmente os nutrientes mais saudáveis e os alimentos mais saudáveis? Sim, o que eu sinto, na verdade, é que por parte dos brasileiros há muito essa cultura dos blogueiros, acredita muito no que a blogueira fala, no que vê no TikTok, essa influência grande das redes sociais, que os portugueses têm, mas que tentam ter uma literacia um pouco melhor em relação a isso. Essa literacia nutricional é melhor. É isso que eu percebo, que os brasileiros vão muito pelas redes sociais. Okay. E acreditam muito nisso, em ver o que um médico falou no YouTube, ou que a blogueira falou no TikTok, e começa a seguir a receita tal, porque ela não tem carboidrato, e é essa que eu vou seguir, é maravilhosa. E por aí vai. Essa é a diferença que eu percebo, mas isso depende da pessoa. Tem quem busque mais o conhecimento e vai saber mais, tem quem não queira saber e pronto, e busca qualquer informação. Depende da pessoa. Acaba por criar dificuldades até mesmo em ti, porque há muita gente que já vem com crenças muito criadas, muito enraizadas, de que aquilo é que é um bom alimento. Muita coisa, sim, daquilo que é um bom alimento ou daquela dieta, é muito aquela ideia daquela dieta é perfeita para mim.
Exato. Então, eu já tive muitos atendimentos assim, a dieta cetogênica é perfeita para mim. Então, já chegam na primeira consulta e falam, eu quero uma dieta cetogênica. Ou quero uma dieta low carb, né? Que são as dietas da moda, né? Então, isso é um problema. É desconstruir essa imagem de que uma dieta cetogênica ou low carb é a única opção para se ter um processo de emagrecimento saudável. E que funcione, né? A longo prazo. Principalmente, sim, que é o principal. Porque muitas pessoas vêm com essas crenças para consulta, Vem. mas é interessante que elas vêm com essas crenças de que aquilo é que é o correto para elas, no entanto, elas não viram resultados até então, mas continuam a acreditar naquilo. Exatamente. Ou até viram um resultado muito rápido, aquele resultado que acontece assim, perde 6 quilos em um mês, no segundo mês perde mais 5 quilos, ou seja, uma perda de peso muito grande em pouco tempo, em pouco espaço de tempo, mas que depois, a longo prazo, aquilo não consegue manter. Não tem uma manutenção de resultado. Certo. Então, aquilo a longo prazo começa a se perder e precisa procurar um nutricionista, porque geralmente essas dietas são feitas, enfim, pela internet. Sim, que acabam por às vezes correr mal, inicialmente até pode correr bem, mas vai faltar qualquer coisa. Sim, falta. Corre bem, porque corta todos os hidratos e não comem isso, não comem aquilo, é uma restrição imensa, claro que vai emagrecer, mas depois começa a faltar outras coisas. Na saúde, principalmente. Exato. Então, nesse primeiro encontro, além de desconstruir crenças e de conhecer as crenças, é importante saber todo esse histórico do paciente. Ok. E aqui, aquilo que eu vejo é que para estas mudanças, porque principalmente quando são pessoas que vêm com crenças, nós temos que criar mudanças. No teu ponto de vista, quais é que são as melhores estratégias para começar a criar estas mudanças iniciais na alimentação do cliente? A primeira mudança que é importante de ser feita é não ser uma mudança radical. É justamente fazer essa pequena mudança. Isso é o primeiro passo, porque tem pessoas que funcionem com radical? Tem quem fale na primeira consulta, olha, eu funciono com restrição total, eu só funciono se eu tiver um plano muito radical. Tem quem funcione assim. Mas a maioria eu prefiro que seja gradual, aos pouquinhos. Então, o que é o essencial? Eu não bebo muita água. Então, vamos começar com estratégias para hidratar? Beber mais água ao longo do dia? Certo. Já é uma pequena mudança. Sim. Eu bebo muito, muito refrigerante. Então, vamos começar por reduzir o refrigerante. Eu bebo muito sumo. Vamos começar por comer mais a fruta. São pequenas mudanças que vão ajustando e que já fazem diferença. Sim. Estavas agora a falar da água e a água para mim é uma coisa que faz uma diferença enorme. Faz. Por exemplo, ainda agora tive uma semana de férias e a quantidade de água que eu bebi foi muito pouca. Muito pouca. E quando eu voltei senti essa necessidade de beber água. De beber água. E eu senti logo, não só na minha energia, porque muda logo a minha capacidade energética do dia a dia, senti-me logo menos cansado, porque eu já estava no final de férias extremamente cansado e os dias eram todos iguais. Mas principalmente até na minha retenção de líquidos e inchaço também. Eu senti logo que comecei quase a drenar. Exatamente. A água fez uma diferença enorme para mim. Faz. E então notou que ao beber menos água ficou mais retido, certo? Sim. É justamente isso. Existe esta crença, não é? Existe essa crença, era isso que eu ia falar. A crença de que, mas então se eu for beber mais água, eu vou ficar com mais retenção. Exatamente. Não, é o contrário. Se você for beber mais água, teus rins vão filtrar melhor e você vai ter menos retenção de líquido. Exatamente. Então, tem que se beber mais água para evitar essa retenção de líquido. E isso é uma desconstrução, às vezes, complicada. Porque as mulheres, principalmente, não querem ficar com mas eu bebo muita água, eu fico muito inchada. Não, mas é isso que vai te desinchar. Então, vamos lá, aos pouquinhos. Exatamente. Também não é beber 2 litros de uma vez. Certo, não resulta. É aos poucos. Sim, durante o dia inteiro manter... Por isso as estratégias para hidratação. E que estratégias são essas? De manhã eu já bebo um copo desse. Antes do pequeno almoço. Antes do almoço eu bebo mais um. Até tem um estudo que saiu recentemente, que agora eu não lembro o autor, nem o ano, mas eu lembro que eu li esse artigo. E ele falava que se consumisse até meio a 1 litro de água antes da refeição, diminuía em X% a questão da saciedade, da fome. Ajudava. Eu sinto isso. Eu próprio sinto isso durante, às vezes, de manhã.
em que começo a sentir fome e eu já uso essa estratégia porque eu já percebi isso. Porque se eu começar a beber água, a minha saciedade vai passar e eu já não preciso de comer naquele momento. Exatamente, aquela fome toda, né? Você vai ficar mais saciado. Senão eu estava sempre a comer. Mas se eu beber água, isto já não acontece. Exato. Apesar do esvaziamento gástrico ser muito rápido do líquido, não é como da comida, é rápido. Mas aquela sensação, você meio que engana ali o seu cérebro, né? Para funcionar desse jeito. Por isso é uma estratégia boa. Antes das refeições, beber pelo menos um copo assim de 300, 320, é bom. E uma das dificuldades que eu sinto que às vezes que as pessoas têm, existem muitas, que acaba por ser a desmotivação, entre outras. Mas às vezes até na monitorização do progresso e do processo. Quais são as estratégias que tu usas para controlar isto? Para controlar para monitorizar, não é? É assim, eu uso na minha consulta uma aplicação. Que é voltada para os pacientes, né, da nutrição. E nessa aplicação ela tem o diário alimentar. O que consiste esse diário alimentar? Eles vão meter lá as fotografias do que eles estão a comer. Basicamente isso. E nesse diário alimentar é assim, no meu pequeno almoço, fotografa e registra todas aquelas fotos do dia alimentar. E eu consigo ter acesso a essas fotos e conversar durante o mês com eles sobre essa alimentação. Então isso é uma forma de monitorizar, de não ser nem aquele controle excessivo de ficar em cima, porque eu acho que isso não resulta também. Tem que vir até do próprio cliente. Tem que vir dele também. Mas nem aquela negligência de eu vou passar um mês e eu só volto a falar contigo na próxima consulta. Certo. Porque tem pessoas também que não gostam, né? Gostam de ter, mas você nem perguntou como é que foi seguir a primeira vez o plano e assim. Por isso, esse diário alimentar é uma estratégia muito boa. Até porque no primeiro plano, a pessoa sai da consulta, por norma, às vezes com dúvidas. Com dúvidas resolvidas. Exato. Mas, entretanto, surgem outras. Surgem outras. Até na aplicação tem uma das funções dela é o chat com o profissional. Como se fosse um WhatsApp paciente, certo. E nesse chat já tiram as dúvidas, enfim. E o diário alimentar é interessante porque essa foto vem direto para a minha aplicação. Só eu tenho acesso a essa foto e eu consigo fazer reações como se fosse uma rede social. Colocar um like, um coração, o que for. Certo. Ou até mesmo uma mãozinha assim para baixo, um negativo, que é mesmo para dizer assim, olha, mas por acaso esse negativo eu nunca fiz. Porque eu também acho que esse reforço negativo não funciona tão bem. Às vezes a pessoa fica desestimulada. O que no máximo que eu comento é, então, e essa refeição, como é que foi? Em que contexto? Para entender o contexto. Às vezes estava na casa de outra pessoa. Certo. Eles conseguem até escrever, não só pequeno almoço ou lanche, ou almoço ou jantar. Eles conseguem mesmo fazer um comentário em cima daquela refeição. Como se fosse uma observação. Certo. Essa refeição adicionei X de hidratos, tanto de proteína, foi feito na casa da fulana, é isso. Então é uma forma de monitorizar boa. Eu gosto muito. A aplicação funciona. Funciona muito, muito. A minha próxima pergunta vem direcionada para uma coisa que tu disseste ao bocadinho que faz todo o sentido, que é o conhecer o cliente. Esta parte de conhecer o cliente é importantíssimo, porque aqui existem uma crença principalmente, que são as dietas rigorosas. Para começar a ter resultados é para começar a ter uma dieta rigorosa. Mas na tua perspectiva, tu achas que faz sentido criar uma dieta rigorosa ou criar uma dieta adaptada às preferências do cliente? Adaptada. 100% criar uma dieta adaptada às preferências, à cultura, aos gostos alimentares, às condições de saúde, ao que for. Adaptado a ele. Mas, veja bem, essa adaptação não é, por exemplo, chega na primeira consulta e fala, eu só consumo fritos, eu só vou comer fritos, eu só gosto de fast food e por aí vai. Eu não vou falar para o paciente, então pode comer fast food e fritos à vontade e eu vou me adaptar ao que você já faz. Não. É dentro do que já faz, tornar mais saudável. Certo. É isso. E sem muito radicalismo. Eu não como mais pão, arroz, batata, massa e chocolate porque eu quero emagrecer. Não, você quer emagrecer, você pode comer um doce. Você pode comer o seu pão de manhã, se você quiser. Pode comer massa ao almoço. Pode ter tudo, mas com a quantidade certa. E manter uma nutrição não saudável com fritos e fast foods
é tão fácil de deixarmos ir por esse caminho gigante, principalmente com o açúcar, foi considerado, se não me engano, o terceiro maior vício, no mundo, pela OMS. Isto já foi há alguns anos atrás, não sei se continua em terceiro ou não. Sim. Mas isto mostra o quão o açúcar E você sabe que não é nem só o açúcar. O pior dos produtos alimentares que a indústria vende mais, e essa questão do marketing é tão agressivo da indústria em relação a isso, e o fast food principalmente, quando você vê, por exemplo, um gelado do McDonald's, vamos lá, ou qualquer outra franquia que seja, não é só açúcar, tem gordura também. Então, o que faz aquele alimento viciar é a junção da gordura com o açúcar. São os dois. Então, é isso que cria esse sistema lá de vício, né? Essa conexão cerebral, como se fosse uma droga mesmo. Não é só do açúcar, é essa junção de açúcar e gordura que dá esse sabor extraordinário, né? É por isso que as pessoas gostam tanto. Sim, e depois também é cada vez mais pela facilidade do dia-a-dia, não é? Ter coisas que sejam fáceis, e principalmente quando a gente vai ao supermercado, em vez de ter que ir ao talhos para a meia hora no talho ou ir às covetes, que acabam por ser bem mais caras do que pela mesma quantidade do que no talho, ou o facto de ir buscar comidas em que a gente simplesmente tem que aquecer no micro-ondas ou meter no forno e siga e não ter que cozinhar, isto cria estes hábitos. Esses hábitos que assim, mas também comer saudável também é fácil. Isso é justamente uma questão de hábito. Então, eu vou começar a fazer as minhas marmitas ao domingo, ou no meu dia de folga. E se eu já tiver as marmitas feitas para 4 dias, pelo menos, eu não vou precisar cozinhar. Eu vou chegar em casa, o meu frango vai estar pronto, o meu arroz está pronto, a minha massa, a minha carne, o meu peixe, já está tudo pronto. Os meus legumes estão prontos. Ah, mas fazer salada dá tanto trabalho? Como assim fazer salada dá trabalho? Né? Dá trabalho comparado com o resto, se calhar. Sim, mas... Talvez, mas o tempo que você tem de desembalar um produto, levar ao micro-ondas e assim, faz a tua salada, monta o teu prato. Isso é tudo uma questão também de hábito. Então, comer saudável também é hábito. É se acostumar. Sim. E com aquela tua aplicação, agora estava a pensar que cada vez mais faz sentido o cliente estar envolvido em todo o processo. Ou seja, nós temos estado aqui a falar nisto e até se a gente começa tu tens uma leitura do cliente daquilo que ele necessita. Tens uma aplicação para usar. Eu aqui vejo que o trabalho que tu fazes é ele estar envolvido em todo o processo. Está envolvido em todo o processo 100%. Desde a primeira consulta em que fala o que ele gosta e o que ele não gosta de comer. Porque se o cliente fala, eu não gosto de comer beterraba, não adianta eu inserir a beterraba e falar, olha, vai ser beterraba acabou. Sabes que ele não vai ingerir. Exato. Então, ou um paciente que tem anemia, eu não consigo comer feijão, não gosto de feijão. Leguminosas, não consigo comer porque me faz mal o intestino, por isso, por aquilo. Tudo bem, tem outros alimentos que são fonte de ferro, vamos buscar os outros alimentos. Então, isso é importante também. Mas o que perguntou mesmo, que eu viajei um pouco agora? Estávamos a falar do envolvimento. Do envolvimento, isso. Desde a primeira consulta até esse decorrer do mês, né? Por exemplo, esse envolvimento, ele é tão importante, fazer os ajustes durante é tão importante também, porque chega 2 semanas depois, apesar de já ter outra consulta agendada, né, para um mês, pode virar e falar assim, não estou mais a conseguir cumprir essas opções de lanches, como é que eu faço para outra opção? Eu posso adicionar outra opção. Ou seja, entre consultas. Entre consultas, sim. Entre consultas. Não é alterar um plano inteiro. Certo. Né? Isso não faz nem sentido, porque em um mês o corpo ainda está... Estava planeada por alguma razão. É igual um plano de exercício, não é? Você não passa um plano de exercício em um mês, a pessoa já vai trocar. O corpo precisa se adaptar. Certo. E com a alimentação é igual. Então, é assim, é adicionar um lanche, um alimento, o que for. É basicamente isso. Então, sim, está desde o início até o fim dentro do processo. Inserido. E entre uma consulta e depois tu teres outra consulta, outra reavaliação, existe este processo todo. Mas o quão é importante depois esta reavaliação periódica continuar a acontecer? É importantíssimo. O tempo, com quanto tempo ou quanto importante ela é? Importante ela é. Muito importante, porque tem muitos pacientes que até perguntam, antes de fazer a primeira consulta, né? Eu tenho que marcar a segunda? Sim. Pelo menos as 3 primeiras são essenciais.
que essas 3 primeiras elas vão servir para justamente fazer as adaptações no plano que sejam necessárias, porque devem ser feitas de qualquer forma, e também para saber como que correu, né? É nessa consulta que são planeadas novas metas, é nessa segunda consulta ou terceira que são discutidas quais foram as dificuldades, o que pode ser melhorado e como pode ser melhorado. Porque uma meta numa primeira consulta é diferente de uma meta numa segunda consulta. Sim. Então, se eu planeei, vamos lá, 5 quilos no primeiro mês, né? Eu tive até um caso agora que ele perdeu 6 quilos em um mês. Eu fiquei super feliz, foi fantástico, foi mesmo agora. Então, 5 quilos em um mês. No próximo mês, já não precisamos dos 5 quilos. A meta é diferente. Vamos para os 2,5, metade da meta inicial. Então, essa é a diferença. E a importância, né, de manter esse segmento. Sim, sim. E a celebração dos resultados do cliente ainda é mais fundamental, não é? Super importante. Super importante. Mesmo que o paciente tenha perdido meio quilo. Que seja, perdeu um percentual pequeno de massa gorda, não teve aquele resultado que foi esperado, né? Por ele e por mim. Sim. Tem que celebrar. Todas as pequenas pequenas conquistas fazem depois grandes mudanças. Grandes mudanças na mentalidade do paciente, na saúde mental dele, no que vai refletir depois, no que ele vai conseguir nos próximos meses alcançar. Então, muitos chegam desmotivados porque não concluíram o que esperavam. Certo, ou seja, não foram 100%. Não foi 100%, e quando eu falo assim, calma, tá tudo bem, foi ótimo o teu resultado, dá aquela motivação, aquele gás que ele precisava para seguir. Sim. E ter mais motivação, óbvio, então celebrar tudo. Sim. Mas claro, puxar a orelha em algumas coisinhas também faz parte. E a verdade é que, e faz-me todo o sentido quando tu dizes que pelo menos as 3 primeiras consultas são essenciais, porque na verdade muitas pessoas não conhecem se calhar metade da quantidade de alimentos que existem. E se calhar o teu input para novos alimentos, que o cliente pode vir a gostar, pode ser aqui uma inserção que pode demorar aqui há algum tempo. E a verdade é que até se calhar, e diz-me tu, pode-se desconstruir aqui toda uma mentalidade e toda uma alimentação anterior para uma nova alimentação que o cliente se calhar fica imensamente satisfeito, não? Exatamente. Isso me deu agora dois insights, né? Nisso que você falou. Foi até ontem, eu fiz um atendimento e a minha paciente não comia cenoura, beterraba, nada. Não conhecia o gosto, nunca tinha provado. Adulta já. Então, a introdução alimentar, nós pensamos que é só a partir dos 6 meses, depois dos 6 meses em criança. Não. Em adulto também. Tem adultos que ainda não experimentaram diversos alimentos. Então, isso é interessantíssimo. Essa questão da introdução alimentar. Como isso se dá ao longo do tempo e como a nutrição é importante, nutricionista nesse ponto. Sim. De mostrar, olha, tem tantos alimentos bons, para o teu caso específico, principalmente, que vai te ajudar, que vai dar mais saúde, que vai dar mais qualidade de vida, o que for. E qual foi a outra coisa que eu tinha pensado? Eu pensei mais uma coisa, eu falei 2. O outro eu esqueci. Mas pronto, eu vou lembrando isso ao longo da conversa. Eu esqueci. Esqueci o outro. Como foi? E aqui, falando que a gente já falou tanto disto, que eu gostava de saber a tua perspectiva, que é o quão flexíveis vocês nutricionistas têm que ser. Muito. É assim. Para o cliente e não é para as necessidades, é para aquilo que o cliente quer. Aquilo que ele quer. Eu acho que nós temos que ser flexíveis, sim, porque essa questão de ser muito não flexível é muito complicada. Porque eu não posso falar para o meu paciente, você vai comer assim. Porque a alimentação é uma coisa muito enraizada. Certo. A tua alimentação, eu estou lidando com a tua alimentação. O que você come todos os dias, da hora que você acorda até o horário que você vai dormir. E o enraizado também aquilo que nós falámos há um bocadinho, cultura. Sim, como é que eu vou falar assim, não sou flexível, sou radical? Impossível. Tem que ser 100% flexível. Sim. Mas flexível dentro daquilo que é saudável também, certo. Né? Sim, é importante o cliente saber que ele próprio tem que se ajustar. Tem que se ajustar, sim. E aquilo que eu sinto que acontece muito
É que o cliente quer aquilo que nós falámos há bocadinho, que são as coisas rigorosas e tudo de uma vez. Sim. E passando aqui um bocadinho a importância apenas do meu insight sobre um bocadinho disto, é que são pequenas mudanças que vão fazendo a diferença e não mudanças todas de uma vez. Exatamente. É ir alterando aos poucos. Olha, eu, por exemplo, estou agora nestes últimos tempos que tenho tido tanto trabalho a preparar o ano seguinte que eu não tenho tido tempo nem para treinar, nem para estudar, que é uma coisa que eu adoro, e nem para comer como deve ser. Quando às vezes dou conta, o meu horário está a mudar completamente e eu vou ter que almoçar alguma coisa por algum lado. Exatamente. E agora eu sei que para mudar esta rotina vai demorar algum tempo. Eu primeiro vou agora concentrar-me em começar a comer melhor, depois vou começar a concentrar-me em começar a arranjar um tempo para treinar e depois sim vou no meio disto tudo arranjar tempo para estudar. Se calhar vou alterar aqui um bocadinho as prioridades. As prioridades. Mas vou ter que me ajustar todo outra vez. Mas são pequenas conquistas que vão criando sucesso. Que bom. E isto está sempre a acontecer. Eu tenho 33 anos e esta situação de eu ter uma rotina e ela mudar por completo está sempre a acontecer. E aquilo que eu queria deixar aqui de mensagem é que não faz sentido querermos fazer tudo de uma vez, porque isto pode levar a uma desmotivação imensa. É fazer as coisas de forma gradual, com calma, os resultados vão aparecer. Só não podemos querer os resultados de uma vez só. E é um resultado que dura por muito mais tempo. Exatamente. Que vai aos poucos, do que aquela pessoa, como eu falei, aquelas dietas restritivas que funcionam super bem no início e depois ganha aquilo tudo de novo. É aos pouquinhos que se consegue chegar lá. Sim. E, na tua perspectiva, quão importante é esta aliança entre a atividade física e a nutrição? Muito importante. Muito importante, não só pela questão estética, porque auxilia no processo de perda de peso muito mais, né? Tem um gasto energético muito maior com exercício físico, mas a questão também da saúde mental. Porque o que mais se vê hoje são pacientes ansiosos ou com algum quadro depressivo, e o exercício ajuda imenso a liberar as endorfinas e tudo mais, promover essa sensação de bem-estar, reduzir a ansiedade, e isso auxilia na alimentação. Então, é fundamental. Exercício aliado à alimentação. E até um motivador extra, não é? É muito, um motivador extra. Porque se vê resultados mais rápido e ao ver que tem aqueles resultados esperados, que conquista aqueles resultados, a motivação aumenta. Exatamente. Então, sim, exercício é imprescindível, é fundamental, tem que ter. E aquilo que eu realmente estavas a falar disso e aquilo que eu sinto realmente é as nossas necessidades nutricionais mudam completamente quando a gente começa a treinar. Porque, por exemplo, eu lembro-me de ter tido uma consulta contigo e na altura eu estava a treinar. E nós colocámos para aí só de manhã 3 a 4 vezes que eu comia só de manhã. Eu neste momento tenho fome só para comer 2 vezes, porque não estou a treinar. Sim, porque não está a treinar. O teu gasto energético ele está muito mais baixo. Muito mais baixo. Sim. Muito mais baixo. Então é normal que o teu corpo ele não pede tantas energias e tantos nutrientes. A demanda energética é diferente. É completamente diferente. De quando você faz atividade física. Então não tem comparação. Exercício físico, mas se eu faço um treino eu fico com mais fome. Claro, o exercício também ele serve para isso. O teu corpo vai pedir mais nutrientes, né? E mais energia para o próximo. Tu sentes que clientes, em média, vamos assim dizer, tu sentes que clientes que fazem exercício têm maior probabilidade ou têm mais preponderância para ter melhores resultados do que aqueles que não o inserem na sua rotina? Sim. Sim. A maioria, sim. Tem muitos que conseguem só com a alimentação reduzir o peso, sim. Mas aí entra aquela questão da composição corporal, que não é só peso, que o peso não é tão importante, é mais a composição corporal. Quem faz exercício físico consegue manter a massa magra e às vezes até aumentar a massa magra enquanto reduz aquele percentual de massa gorda, para quem quer emagrecer, ok? Certo. E quem não faz atividade física, vá lá, massa magra e massa gorda junto, infelizmente. Sim. Por isso que eu falo a importância do exercício, nem que seja para manutenção de massa magra enquanto se perde peso e massa gorda. Então, o exercício é fundamental para tudo, Sim. Inclusive para a questão da saúde mental, que nós falamos. E depois temos aqui o inverso também, que é o pessoal que faz exercício não querer aliar uma boa nutrição. Vamos imaginar que aquilo, ao nível de homens, aquilo que conhecemos mais é
E diz-me tu se isto é realidade, se a não ser que seja emagrecimento, é aumentar a massa muscular. Aumentar a massa muscular, sim. E a verdade é que sem uma boa nutrição, não só os resultados vão demorar mais tempo, como Sim. podem não aparecer e ter imensas Exatamente. dificuldades e desmotivar ainda mais depressa. Exatamente. E a nutrição é tão importante para esse processo de hipertrofia muscular, né, aumento de massa magra, porque qual é a ideia de quem começa? Quem é muito magrinho, os homens principalmente. Certo. E eu quero ficar grande, eu quero aumentar, ganhar músculo. Qual que é a primeira coisa que eles fazem? Eu vou comer de tudo que aparecer na minha frente. No primeiro mês pode até dar certo. Vai comer gelado, vai comer hambúrguer, vai comer pizza, vai comer tudo. Até consegue aumentar o peso. Agora, e o percentual de gordura que subiu junto? Exato. Não é isso que se quer. Então, a nutrição é importante nesse aspecto. Eu vou comer mais, mas saudável. Certo. Eu vou comer comida. As estratégias certas para que as estratégias certas. Resultados, que às vezes são resultados pequeninos, mas que são muito consistentes. Exatamente. E importantes também. Sim. Então eu vou comer mais hidratos e mais proteína para aumentar a massa magra? Sim, mas que hidratos que eu vou comer? Essa é a diferença. Eu não vou comer um hambúrguer, eu vou comer um bom prato de arroz com feijão, eu vou comer uma boa proteína. É basicamente isso. É ter esse conhecimento, né? Que o nutricionista está aí para ajudar nisso também, né? Sim. Gabriela, agradeço-te imenso por teres participado no nosso podcast. Acho que tirámos aqui insights brutais e principalmente passar um bocadinho aqui de informação / educação ao nosso cliente, porque esta é a parte mais importante, principalmente destes podcasts que nós fazemos. A ideia é que o cliente saia daqui mais nutrido de informação sobre aquilo que é a importância, seja daquilo que for o objetivo do podcast. Hoje falámos sobre nutrição, mas já falámos sobre fisioterapia, já falámos sobre exercício, já falámos até sobre mindset positivo e motivacional. Essa ideia, eu acho que o teu input foi brutal para o cliente perceber a importância de manter e ter uma boa alimentação, independentemente de fazer exercício ou não. Sim, Gabriela, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada.